Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de impressão e como funciona, quais são os detalhes de cada um dos processos gráficos. Isso é muito importante para o designer gráfico, entender como que é cada um desses processos, quais são os materiais que se compõem cada um deles, para conseguir fazer o fechamento correto das artes, dos materiais que a gente produz. Então, dentro dos processos de impressão, o primeiro que a gente vai discutir, que é o mais utilizado, talvez o mais importante nos dias de hoje, é a impressão offset. A impressão offset ela é feita a partir de 4 cores e dentro daquele modelo de cor do CMYK que a gente já conversou anteriormente. O offset ele é utilizado para impressões gráficas, onde a gente pode desenvolver cartões de visita, a gente pode imprimir com ele cartuchos para colocar produtos dentro, flyers, panfletos, livros, todo tipo de produção gráfica, ela utiliza como seu padrão essa nossa produção offset, que ela vai trabalhar com 4 ou mais cores. Essas cores a mais, por exemplo, pode ser pantones, como a gente também já viu em aulas anteriores. Então, na impressão offset, a gente tem uma impressão de uma chapa exclusiva para cada uma das cores, como vocês estão vendo nessa imagem que está aparecendo para vocês agora. E essas cores, elas compõem a impressão apenas daquela cor em específico que a gente está aplicando em cada uma das cabeças de impressão da máquina de impressão offset. E essas cores, quando sobrepostas, é impressa cada uma das cores, uma sobre a outra, e elas geram então todas as cores que a gente consegue fazer dentro do modelo de cor CMYK usando essa impressão offset, que como eu disse para vocês, é a impressão usada em gráfica. Essa chapa ela é produzida a partir de um CTP. Esse CTP ele é um Computer to Press, que é uma máquina que gera essas chapas cada uma para as suas cores. Tem gráficas que possuem essa máquina dentro da gráfica e algumas outras precisam comprar isso de fora. Então esse custo, normalmente aquele mínimo de 1000 impressões, ele vem porque cada uma das cores ela tem um custo para produzir essa chapa de impressão e quanto mais cores, mais chapas nós precisamos. Então os custos mínimos de impressão vêm tanto por isso, quanto também do tempo que a máquina precisa ficar parada para cada tipo de impressão e aí por diante. O que nos leva agora à flexografia. Qual que é a grande diferença da flexografia para essa impressão tradicional gráfica? A flexografia é o tipo de impressão que é feita em materiais flexíveis. Então, impressões que são feitas em rótulos, em embalagens, impressões que vão ser entregues, por exemplo, em um formato de bobina para que seja utilizado em uma máquina de produção dentro de uma indústria, costumam ser produzidas, então, em flexografia. E esses materiais eles vão ter também o seu padrão de cores CMYK e as cores extras referentes ao Pantone, como a gente tem visto também nos outros tipos de impressão. Na flexografia, em vez de ter aquela chapa que a gente viu que é feita na CTP, a impressão é feita em cima uma chapa de alto relevo. A gente pode até interpretar ela como uma espécie de carimbo. É uma borracha que a gente chama ela de clichê. Então, algumas máquinas ou impressoras elas são compostas com esse sistema de secagem e normalmente é por uma circulação de ar quente. Então, assim como na impressão gráfica, na impressão offset, aqui na flexografia também é aplicado uma cor por vez, ela é secada e já é aplicada uma outra cor sobre ela, numa impressão muito rápida, para a gente poder ganhar tempo dentro da impressão gráfica, dentro da impressão flexográfica. Algumas diferenças da flexografia, que é muito legal da gente analisar também, como a gente usa a flexografia em cima de materiais flexíveis, em muitos casos a gente não está imprimindo, por exemplo, em um substrato branco, que é a mesma coisa que a gente imprime em um papel, lá quando a gente está falando da impressão na gráfica. Então, uma impressão flexográfica ela pode ser feita sobre um substrato transparente. O que eu quero dizer com isso? Uma embalagem. Uma embalagem de um produto que ele é transparente. Como que eu vou fazer isso? O meu pigmento ele é sempre translúcido. Então, nesses casos, a gente precisa adicionar mais cores. Então, para que a gente tenha uma impressão e tenha uma qualidade de cores parecida, por exemplo, com a impressão gráfica, a gente precisa ter o branco como uma cor extra. A gente chama isso de máscara de cor. Então, a gente adiciona o branco em cima de um substrato transparente para que as áreas que vão ficar transparentes a gente escolhe em cima desse mapa de branco também. E a cor, o CMYK, ele é aplicado só em cima do branco. Então, uma impressão dessa, por exemplo, já precisaria ter 5 cores mais as cores do Pantone. E a mesma coisa se dá para materiais laminados. Então, uma impressão das tintas que são translúcidas sobre um material laminado, como por exemplo, uma embalagem de um biscoito, de uma bolacha, esse material ele vai receber o brilho, que é uma propriedade do substrato, que seria esse papel laminado que está por baixo da impressão. Então, se eu quero ter uma cor normal, eu preciso adicionar um mapa de branco.
Se eu quero ter uma cor com brilho, usando a propriedade brilhante que tem ali daquele papel laminado, eu simplesmente faço impressão translúcida normal sobre aquele material. Uma outra vertente da flexografia é a rotogravura. A rotogravura, para facilitar, a gente pode entender ela como sendo a flexografia, porém, em vez de ela usar um clichê de borracha, ela utiliza um clichê que é um cilindro onde o material é impresso no cilindro. A impressão ela é marcada no cilindro como vocês estão vendo agora. Então, o que acontece? Ela se torna muito mais durável do que o nosso material de flexografia. Então, para algo que vai ser produzido corriqueiramente, todo mês a gente está tendo produção, utilizar a rotogravura é uma certeza de que o clichê vai durar mais e a gente vai ter um melhor aproveitamento. E normalmente também a rotogravura ela costuma ter uma qualidade de impressão um pouco maior. Mas tem tecnologias de flexografia que conseguem superar, então não depende muito da qualidade da empresa que vocês estão utilizando para impressão. Mas é claro que todo esse benefício também vem com seu preço agregado. Normalmente a rotogravura costuma ter um custo mais alto para as nossas produções. Vamos falar um pouquinho então sobre a sublimação. A sublimação é aquele tipo de impressão que todos vocês já devem ter visto, que é muito utilizada em canecas, naquelas que é uma estampa já pronta e é aplicada com ferro quente para uma camiseta e aí por diante. Então a sublimação é a transformação do estado sólido para o estado gasoso. Então no caso da impressão, o papel é um papel especial para sublimação e ele é impresso com essa tinta sublimática. E uma máquina de estampar vai transformar essa tinta em gás através de calor, é por isso que a gente utiliza um ferro, uma máquina que esquenta muito, assim como um ferro, e ela transfere essa estampa desse papel próprio para o tecido, para o plástico, para a caneca, para a caneta na qual a gente quer aplicar a nossa impressão. A sublimação ela é muito utilizada em vários casos, então empresas de brinde utilizam muito a sublimação. Então, para imprimir uma caneca, imprimir uma caneta e uma régua, camisetas, por exemplo, mais simples. Mas qual que é o problema? A gente tem a serigrafia junto com a impressão digital, que é a melhor tecnologia que a gente tem para impressão em tecido, em camisetas hoje. Mas a sublimação, ela funciona muito bem para impressões que são extremamente coloridas. Vocês vão entender por quê quando a gente estiver conversando sobre a serigrafia. Mas um dos problemas ali da sublimação para tecido é que ela não suporta muito o movimento, a lavagem do tecido e acaba rachando. Mas ela funciona muito bem nas canecas, no material de impressão mais tradicional como canetas, réguas, como a gente falou antes. E a serigrafia? Como que funciona a serigrafia? A serigrafia a gente pode até pegar um pouquinho lá da impressão gráfica, onde a gente falou que tem lá as 4 cores. A serigrafia é a mesma coisa. Nós teremos uma tela, como vocês estão vendo aí agora, e essa tela ela vai aplicar uma cor única. E a gente pode usar ela tanto para o CMYK, para fazer imagens coloridas, quanto simplesmente utilizar ela para a cor que a gente quer. Então, se eu tenho uma camiseta que ela é preta com a impressão em branco, eu vou ter apenas uma tela sendo impressa em branco. E ela vai lá e tem um detalhe roxo. Eu posso ter uma tela que aplica só o roxo e não toda a composição do CMYK para alcançar aquele roxo. E ela é feita completamente manual. A gente utiliza a tela, a gente chama ela também esse tipo de tecnologia de silk screen ou serigrafia. E aplica dentro dessa tela, ela realmente ela permite que a tinta vaze dentro daquele formato. Então é um tipo de impressão mais manual. Essa tela é feita de poliéster ou de nylon e a gravação ela é realizada através de um processo em uma mesa de luz. Essa mesa de luz ela vai marcar a área onde aquela tinta vai poder passar. É um processo bem simples que é facilmente criado, facilmente preparado nos dias de hoje. E por fim, o último tipo de impressão que a gente entra agora é a impressão digital. A impressão digital é muito utilizada para impressão de banners, de faixas, fachadas e aí por diante. E a impressão digital ela funciona tal qual uma impressão de uma impressora tradicional. É um carrinho de impressão que ele contém ali as cores padrões e esse carrinho ele corre da esquerda para a direita fazendo impressões em faixas. Então esse processo de impressão digital ele é destinado para pequenas quantidades. Ele não é um processo que vai funcionar muito bem como uma gráfica para imprimir 1000 unidades, porque ele é um pouco mais lento, ele é um pouco mais moroso. Mas ele funciona muito bem também para pequenos adesivos, para fachadas, que vão ser materiais mais únicos ali. Então, como vocês podem ver, nós temos diversas formas, diversos meios
de gerar as impressões e dar realmente vazão a toda essa nossa criação que a gente faz a partir do design gráfico. E na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os acabamentos gráficos, como a gente pode enobrecer um produto, enobrecer um material, enobrecer uma impressão, deixando a sua qualidade maior e a sua percepção de valor cada vez maior. Um abraço, pessoal, a gente se vê em breve.